A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Irmãos, recentemente eu vi no YouTube um hino e algumas pessoas falando que esse hino seria o primeiro hino da congregação cristã no Brasil. Até na capa do hino tá marcando 1910, né? Sugerindo que seria mesmo esse o primeiro hino da igreja. E eu fui procurar saber, porque algumas coisas, irmãos, a gente tem que viver na verdade, independente se a pessoa gosta muito da denominação, né, quer ficar ali porque viu que encontrou o lugar para ele servir a Deus da maneira, né, que ele achou que tá melhor em vista de outro lugar que esteve e tudo mais, mas também não podemos ficar inventando coisas que não existem, né? Porque Deus não se agrada dessas coisas. Então eu quero falar para vocês, esse hino, embora seja um hino muito bonito, é um hino muito bonito assim, diga-se de passagem, mas nunca teve no Inar da congregação que está no Brasil. E eu vou colocar o hino aqui para vocês, né? Esse hino aqui, ó, é do Antônio Boer. Do Antônio Boer. Este hino aqui. Do caminho do mal fui tirado para andar no caminho do bem. Por Jesus é que fui achado, por Deus Pai fui encontrado também. Ele quer me guiar na verdade do meu bom Jesus. Não olhou pela minha maldade também, cancelou meus pecados na cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória sempre darei ao Senhor. Glória a Jesus que ao céu vos conduz, os que amam em seu amor. Viram aqui que é um hino muito bonito, né? Mas não é um hino que foi pro Inário, né? Eu conversei com o irmão Itamar Coutinho, que é o historiador ali que a gente mais confia, né? Que não tem... Esse irmão Itamar, ele nunca teve nenhum, vamos supor assim, entrave. Tem alguns outros nomes que o mundão usa aí, né? Mas a gente prefere não falar que nunca teve... Ele é uma pessoa... levantou a história imparcialmente, né? Então não ficou com parcialidade, escolhendo muitas vezes defender o que muitos queriam que fosse verdadeiro e não é. Então ele criou a biografia, né? Estamos falando desse irmão aqui, e ele criou a biografia aqui do Luiz Franciscon, né? Ele fez esta biografia que, na verdade, irmãos, é uma biografia que não tem nenhum viés para defender a instituição. É simplesmente a história porque levantou dados fidedignos, até com familiares, cartas reais registradas, realmente registradas, por ser autênticas. E aí eu perguntei para ele, porque ele tem todos nos usinários, né, até os primeiros inários da congregação cristã no Brasil, e não tem, tá? Não tem nenhuma aí índice ou nenhum vestígio sequer
até do nome do irmão Antônio Boer em algum hino da congregação cristã no Brasil, em algum inário. Embora o irmão Antônio Boer é um dos encarregados mais antigos ali, regional de Campinas, né? Que veio a falecer recentemente, eu acho que em 2025. O saudoso irmão Antônio Boer, tem até aqui um vídeo dele regendo já com bastante idade, né? Se eu não me engano, estava com mais de 90 anos. E regendo, que é o que ele, por muitos anos ele fez, porque quando a gente vê aqui, ó, sobre ele, Antônio Boer era conhecido por servir muitos anos como encarregado regional na congregação cristã no Brasil e em Campinas, e era considerado um dos encarregados regionais mais antigos da localidade. Ele foi apresentado como ministro no dia, aqui fala ministro, mas no seu cargo, né? No dia 11 de junho de 1974. Então é um irmão que muito tempo teve no ministério, né? Mas evidentemente que ele não faria o primeiro hino da congregação cristã no Brasil, muito menos em 1910, né? Quando assim foi iniciado o movimento que se diz na história assim, o mais forte, né? Que envolve a congregação cristã no Brasil. Mas aí tem as outras análises de iniciação e tempo de registro e coisas de tudo mais que os irmãos podem ver nas histórias aí do irmão Itamar Coutinho, né, na biografia, e ver a realidade, e também na congregação também, só que a congregação é um resumo que tem da história, né? Mas na biografia tem toda a história fidedigna. Os irmãos podem confiar porque são cartas que muitas das vezes se integram na composição como posso falar, do bibliotecário ou coisas que estão arquivadas no próprio Brás também tem as mesmas cartas, ok? Então aqui, ó, ele foi apresentado, né, evidenciando décadas de envolvimento no ministério e na liderança da igreja em Campinas, aqui na parte da música, né? O falecimento dele na comunidade cristã informou que o irmão Antônio Boer faleceu no dia 14 de abril de 2025. Então é isso aqui, irmãos. Agora a gente vai ver aqui um vídeo dele regendo. Então, irmão, você vê aqui que o irmão tá já ali bem idoso, né? Mas conseguindo cumprir com a sua função que por anos ele fez e pelo jeito muito bem feito. Embora muitos hoje a crítica radical ela tende a condenar irmãos da congregação ou ficar fazendo um julgamento muito forte, que eu já falo, eu não tenho um pingo de medo de falar e repetir, irmãos, que alguns tipos de crítica, né, quando ela é radical mesmo, quando você constrói algo, tudo bem, você, né? Agora quando começa a entrar no particular de uma pessoa, a zombar de uma pessoa por idade, né, ter o etarismo e ficar, aproveitou que é um idoso, vamos desmerecer o que ele ensina, o que ele fala, né, porque ele é idoso, então talvez a nossa crítica aqui tenha mais força, é o que alguns pensam, né, é o que alguns imaginam. Mas nós temos aqui esse fato, por exemplo, do irmão Antônio Boer aqui, ó. Tem até uma pessoa que fala, testemunha sobre o ensino. Antônio Boer foi meu primeiro professor de música. Tive a honra de ser oficializado por ele como músico na CCB. Serei eternamente grato, tão amoroso e paciencioso. Você veja aqui, ó. São coisas que marcam na vida de uma pessoa e até na vida dos jovens que entram na música. Ser amoroso e paciencioso, irmãos.
Não tem sentido uma pessoa entrar numa denominação, trazer seu filho para ir lá numa escolinha e ser maltratado por uma pessoa, né? Ou, como eu falei aqui uma vez que eu presenciei na escolinha aqui em Cerqueira César, o encarregado, né, que era encarregado ali do Jardim São Lucas lá, ele, o filho de um irmão, tava lá, não sei, conversando, né, e ele chamou atenção e continuou conversando, coisa de criança. A gente era, irmão, a gente era na faixa aí dos 11, 12 anos. E ele pegou e mandou ele sumir de lá e não aparecer mais ali. Aí mandou, vai embora daqui, não aparece mais aqui. E não apareceu mais nem na igreja. Então, irmãos, isso aqui é um testemunho de validade, né? Serei eternamente grato, tão amoroso e paciencioso. Muita gratidão ao caro servo de Deus. Aqui tá falando, é o professor Josimar de Souza Campos. Então, aqui é uma pessoa que passou ali a sua experiência com o irmão e tá falando bem aí, né? Da conduta do irmão como liderança e líder à frente da música da instituição. Aí a gente tem aqui o que eu posso mostrar para vocês aqui? Bom, eu já mostrei tudo aqui, já comentei o que eu queria comentar, irmão. Só queria, agora que eu vi a gente leu essa mensagem aqui, acrescentar um pouco mais sobre essa questão de ensinamentos, né, de ensino. Porque pensa bem, irmãos, tanto do ministério quanto aquele que está à frente de ser um encarregado, Luiz Franciscão falou, né, nas suas cartas para não haver hierarquia. Embora haja a hierarquia institucional, essa hierarquia muitas das vezes de quem toma conta de quem, chamando aqui, mas aquela hierarquia que ela é humana, que as pessoas olham para a pessoa como algo mais ou extremamente superior, né, que a gente vê muitas vezes em empresas. Eu passei por isso em lugares que trabalhei, Fundação Casa. Aquela Fundação Casa criam até cargo para ocupar, né, ali para ter, o governo dá dinheiro, irmãos, para sustentar cargos que às vezes nem era necessário, como a gente foi tão o segurança, a parte da segurança perseguido por encarregado de segurança, e depois ele deixou de existir e continuou, e até melhor do que era antes, né, que não era necessário ele lá, mas tinha essa ambição de mandar, né, de estar mandando, de estar em cima ali, só para ter alguma coisa. Essa hierarquia no conceito de Igreja de Cristo, ela não deve existir. E a gente pode ver isso mesmo aqui em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, no versículo 4, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida uma manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então isso aqui, ó, aqui fala sobre serviço. Aqui fala sobre diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Então, o mesmo Deus que opera em todos nós. Diferentes dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos esses dons. Eu li aqui até de trás para frente para vocês entenderem um pouco, irmãos. Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Essa hierarquia que muitos têm em mente. Eu tenho um instrutor de música. Dentro da igreja ele tem o mesmo valor de um encarregado regional. Dentro da Igreja de Cristo. Só foi constituído e instituído como instituição religiosa
como um CNPJ, e na parte administrativamente falando de Igreja de Cristo, em uma instituição, em uma igreja, em uma casa de oração, foi constituída para administração esses cargos, né? Por exemplo, ninguém pode olhar para Salvador Bueno. O certo seria ser assim em todas as igrejas, denominações, mas não é, né, irmãos? Mas até dentro da congregação, se deixar, muitos pensam assim. Mas se olhar para Salvador Bueno, como está lá à frente da presidência do conselho, e você olhar para um irmão, eu vou falar aqui porque aqui tem um bairro do Macuco, por exemplo, onde nós tem a nossa casa lá, que eu faço vídeo às vezes para os irmãos ver, né, lá na beira do lago. Lá tem uma igrejinha num bairro pequeno e só tem uma igreja católica e a congregação, e tem o cooperador de jovens. Aqui tem São Berto, que é uma igrejinha pequena. Então você olha aquele cooperador ali lidando com aquela comunidade, aquele povo, seja lá que for, vamos falar assim, 20 ou 10 pessoas, diante de Cristo, diante de Deus, ele tem o mesmo valor, e para nós deveria ser assim, do que o irmão Salvador Bueno, que está lá no Brás, à frente do conselho. Porque ninguém pensa, irmãos, que igrejas se divide por categoria de tamanho de templo, ou tanto que se administra. Você não vê isso nas escrituras. Que alguém tem mais valor porque está lá na frente, né? Então, irmãos, infelizmente, o ser humano deixa se levar por isso. Falei recentemente do batismo mesmo do ator lá. As pessoas, alguns ficam bravos porque eu falei que não, né? Infelizmente nós não podemos sair filmando a todos que são batizados na denominação e demonstrando aí o rosto, né, de quem também não é famoso, mas é uma alma que tem o mesmo valor. Mas por mais que digam que não, sim, quando se fala de um famoso, dá muita visualização e dá muita falação, porque, né, porque é um famoso. Aí as pessoas querem justificar, não, é porque daí ele dá testemunho para os outros que são famosos. Mas o que é isso? A gente tem que dar testemunho pro mundo, independente de onde ele tá, se ele aparece em mídia ou não, né? Não faz sentido isso. Quem quer dando valor a famosos são a igreja da Lagoinha lá, Batista da Lagoinha, que depois fica leiloando relógios de milhares de dólares lá, e carros, e aquela loucura toda que virou uma casa de comércio. Mas dentro, categoricamente falando, como igreja de Cristo, as pessoas são iguais. Nós estamos aqui falando, por exemplo, do nosso irmão Antônio Boer, com a gente tem todo um respeito, admiração. É o respeito eclesiástico e pelo cargo, a função que se ocupa, pelo tempo que vivenciou em experiência, né? Mas se nós não dermos devido valor àquele que está iniciando, entrou agora como encarregado regional, muito amoroso. Se nós não dermos valor para esse que está iniciando, batalhando nos dias atuais, cada presente década, uma dificuldade diferente para lidar com mocidade, com jovens, e a gente tem que ter o mesmo carinho, a mesma admiração. Mas não deixamos, claro, de admirar um mais antigo, porque ele tem mais história para contar, história de vida, né? Mas o valor espiritual, o valor que nós devemos amar é o mesmo, né? Mas é isso aí, irmãos. Esse é o vídeo de hoje. É só pra gente... São vídeos que a gente faz aqui que alguns irmãos não compartilham. Não são coisas, muitas vezes, temáticas de sensacionalismo, mas que a gente acha necessidade em falar. Que foi esse caso do hino aí, que alguns têm falado que é o primeiro hino da congregação. Não deixa de ser um hino muito bonito, a gente sabe, né? Mas é de autoria do irmão Antônio Boer, que não tem nenhum hino dele no inário, ou qualquer inário da congregação cristã no Brasil. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, irmãos. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aquele que não é inscrito, tá? E com muito carinho que eu agradeço aos irmãos que têm deixado o like, comentado em vídeos anteriores, e a gente vai estar aqui com os próximos vídeos
logo mais. Deus abençoe. A paz de Deus, irmãos.